Paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, amigos, irmãos do canal Herdeiro de Deus. Esse vídeo, meus irmãos, eu trago nesse momento, dia 14 de agosto de 2018, 15 horas e 58 minutos. Nós vamos aqui falar sobre a pregação do Evangelho. Será que o Evangelho, para Jesus voltar, tem que ser pregado a todas as pessoas da face da terra para ele poder arrebatar a sua igreja? Eu, no meu entendimento, na minha concepção, não. Tá? Por que não? Nós vamos ver aqui na Bíblia que o Evangelho continuará sendo pregado após o arrebatamento da igreja e continuará sendo pregado durante o milênio, ou seja, será pregado durante 7 anos da tribulação e será pregado durante o milênio, tá? O Evangelho do Reino, exatamente após o arrebatamento, será pregado o Evangelho do Reino pelas 2 testemunhas durante os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos e pelos 144 mil, e também por anjo, o anjo que anunciará do céu o Evangelho eterno. Os cristãos, os que não querem que Jesus volte nesse tempo, os que não querem o arrebatamento da igreja para agora, porque muitos que não querem porque estão despreparados, ou os seus corações estão agarrados aqui nesse mundo. Então eles não querem trocar esse mundo, eles não querem trocar seus projetos, suas conquistas, seus sonhos terrenos pela cidade celestial. Então eles colocam o céu, eles colocam estar com Jesus, estar com Deus, estar na eternidade, abaixo desses prazeres terrenos, dessas conquistas de casa, de apartamento, conquistas terrenas, sonhos terrenos, diploma, faculdade, concurso, trabalho, um casamento, uma namorada, filho, um filho que vai nascer, um neto que ele está esperando nascer, ou um casamento que trará um filho que é o sonho dela ou dele. Então as pessoas colocam muitos sonhos, muitos projetos acima do céu, do estar com Cristo, e aí ficam dizendo, justificando que Jesus não vem agora, que não é a época, que falta muita coisa a se cumprir, que o Evangelho não foi pregado. Então eles usam essas justificativas e tantas outras. Nós já temos um vídeo aqui no canal onde aborda sobre isso. 8 motivos dos que não querem. Eu acho que o título mais ou menos é esse. São 2.000 e quase 400 vídeos que eu já tenho postado no meu canal. Então fica difícil de eu encontrar assim agora. E até mesmo encontrar em outro momento, porque são 2.400 vídeos que Deus me deu a oportunidade de postar durante esses quase 3 anos de canal Herdeiro de Deus. Então, meus queridos, existe esse vídeo aí, 8 motivos pelos quais os cristãos não querem que Jesus volte. Mais ou menos isso. Então você procura aí pelo título que você vai encontrar na busca, tá? Então, eles usam esse versículo aqui para justificar Mateus 24 e 14, quando diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, só que esse fim não é um arrebatamento. O arrebatamento da igreja não é o fim, é o início dos 7 anos. Começa ali após o arrebatamento, os 7 anos da tribulação, com o acordo que o anticristo vai firmar com os árabes e judeus. Após os 7 anos ainda tem 1000 anos. Quando que será então esse fim? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus através do apóstolo Paulo, inspirando, nos dá a resposta. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 24 diz assim: depois virá o fim, o mesmo fim de Mateus 24 que nós acabamos de ler, o mesmo fim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então o que é que acontece? Após o arrebatamento da igreja, no final dos 7 anos, o anticristo, o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo. O diabo e toda a sua corja de demônios, e príncipes, principados e potestades e anjos maus, serão aprisionados no abismo por 1000 anos, conforme Apocalipse 20. No final dos 1000 anos, Satanás é solto. Então ele não foi aniquilado ainda, porque o fim só será, como diz aqui, virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Esse império, potestade e força de Satanás só será aniquilado, inclusive a morte e o Hades, quando forem lançados no lago de fogo. Ali é o fim, quando Deus fará novas todas as coisas. Como ele diz em Apocalipse 22, eis que faço novas todas as coisas, criará novos céus e nova terra. Aí, no final do milênio, quando Jesus entregar o reino a Deus, ao Pai, porque ele só vai entregar o reino, que reino? O reino que ele vai estabelecer durante os 1000 anos. Ele vai reinar 1000 anos, e aí entregará a Deus, ao Pai, o reino. Quando aniquilar os inimigos dele, debaixo dos pés dele, tá? Porque diz aqui, verso 25, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então ele vai reinar 1000 anos. Aí ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés dele, quando ele aniquilar a morte, aniquilar o diabo, os demônios, aniquilar todo o império satânico, aniquilar todos os inimigos de Deus. Aí ele entregará o reino a Deus, o Pai, conforme o verso 24, tá? Quando ele tiver entregue a Deus esse reino, aí virá o fim. Então não tem por que dizer que Jesus não pode vir agora arrebatar a igreja, porque ainda não veio o fim. Porque ainda não veio o fim, conforme diz Mateus 24, quando lemos que esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, em testemunha a todas as nações, então virá um fim. Quer dizer que esse fim é quando Jesus vem arrebatar a igreja? Não. O arrebatamento da igreja não é o fim. Pelo contrário, é o início ainda de 7 anos. Ainda vai ter 7 anos de tribulação. Ainda tem a volta de Jesus em glória no Monte das Oliveiras, tá? Conforme Zacarias 14, quando ele virá e porá os seus pés no Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino milenar. Exatamente no fim desse reino milenar, ele entrega o reino ao Pai, conforme 1 Coríntios 15 e 24 que nós lemos, e aí virá o fim. O fim é no final do milênio. Então não tem por que justificar que o Senhor Jesus não pode arrebatar a igreja nesse tempo, porque ainda as nações e todas as pessoas da face da terra não foram evangelizadas. Agora vamos ver aqui essa continuidade da pregação do evangelho por parte desses 3 pessoas, ou seja, desses 3 agentes de pregação que vão fazer isso durante os 7 anos e durante o milênio. Então vamos ver aqui, nós vamos administrar o milênio com Cristo e nós vamos levar esta mensagem durante os 1000 anos. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, conforme diz aqui em Abacuque. Abacuque diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Abacuque 2:14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando isso vai acontecer? Durante os 1000 anos, toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, porque o Senhor Jesus vai estar reinando na cidade de Jerusalém como rei,
E nós, a igreja que estaremos aqui reinando com ele por 1000 anos, e os que adentrarem o milênio após os 7 anos da tribulação, que sobreviver os 7 anos, no final dos 7 anos, os que adentrarem o milênio, eles vão participar do milênio e vão anunciar o conhecimento do Senhor. O Senhor Jesus será conhecido, será rei sobre toda a terra, conforme dizem Zacarias capítulo 14. Então, meus amados, aqui em Apocalipse, no capítulo 11, nos mostra que as duas testemunhas vão pregar por 1260 dias, que equivale a 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão. Profetizar é pregar por 1260 dias vestida de saco, ok? Então elas vão pregar. No fim dos 3 anos e meio, o anticristo as mata e elas 3 dias e meio depois ressuscitam e são elevadas, assuntas aos céus, ressuscitadas. Mas os 144.000 também vão pregar a todas as nações, que tem judeus espalhados em todas as nações. Eles também vão pregar, eles estarão marcados com o selo de Deus e vão pregar também às nações durante os 7 anos da tribulação. Eu acredito que pelo menos os 3 anos e meio iniciais. Agora, quando chegar a metade dos 7 anos, ou seja, os 3 anos e meio, Deus vai enviar, antes de derramar o seu juízo na terra, em Apocalipse 14, antes de começar as taças a serem derramadas, conforme o capítulo 15, Deus envia um anjo, conforme Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então Deus vai enviar um anjo, não sei se apenas um, ou se alguns anjos em todo o planeta aí nos céus, voando, como diz aqui, vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho é eterno. O evangelho da salvação através de Jesus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o evangelho eterno. Esse evangelho já é pregado desde a fundação do mundo, porque Jesus já estava morto desde a fundação do mundo. Ok? Então o Senhor Jesus, o evangelho eterno será pregado durante os últimos 3 anos e meio. Veja que diz aqui: antes de Deus derramar a sua ira, antes dele derramar as taças, que é quando começa a ira de Deus. A ira de Deus começa na metade de 7 anos a ser derramada com as taças. Antes disso, 7 trombetas, 7 selos serão abertos e 7 trombetas tocadas. No fim da 7ª trombeta, aí se faz esse silêncio e Deus começa a preparar os anjos com as últimas taças, os últimos juízos, que são 7 taças que cairão sobre este mundo. 7 juízos terríveis, piores do que os 7 selos, pior do que as 7 trombetas que serão tocadas. Mas essas nações, tribo, língua e povo, que não ouviram antes do arrebatamento e até o arrebatamento acontecer, elas vão ouvir durante os 7 anos da tribulação. Vai ser pregado todo mundo, mas durante o milênio continuará sendo pregado o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho do reino, que ele diz em Mateus 24:15. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor Jesus aqui não está falando do arrebatamento, que virá o arrebatamento. O arrebatamento não é o fim. Esse fim é no fim do milênio, conforme 1 Coríntios 15:24. Você pode leia na sua Bíblia, confira, para que não haja esse desentendimento. As pessoas não conseguem fazer essa concatenação, né, de versículo. A Bíblia responde ela mesma. Então existe essa expressão, então virá o fim. Aí as pessoas justificam que o arrebatamento não pode acontecer agora, que Jesus não vem agora, que Jesus não pode vir nesse tempo, que ainda falta muita coisa se cumprir, que ainda falta muita gente ser evangelizado, muitas nações serem evangelizadas. Não importa, não interessa.
quem não for evangelizado, quem não ouvir a pregação do evangelho até o arrebatamento, durante 7 anos vai ouvir. Porque anjos, 144 mil das tribos de Israel assinalados, e as 2 testemunhas vão pregar. E um anjo do céu vai pregar a todo o povo, tribo, língua e nação, falando lá de cima para toda a terra. É a misericórdia de Deus manifestada, querendo trazer salvação a todos os homens. Mas muitos não vão querer se prostrar, adorá-lo e se curvar e reconhecê-lo como Deus. Mas nenhum vai poder se desculpar diante de Deus, nem mesmo os índios, nem mesmo os que estão distantes em lugares longínquos e inalcançáveis, não vão poder se justificar diante de Deus, que não ouviu a pregação do evangelho, tá? Durante o juízo final, nenhum. Por quê? Porque as 2 testemunhas, 144 mil, e anjo com o evangelho eterno anunciando do céu a todo o povo, tribo, língua e nação, aí tá a prova. Ninguém vai deixar de ouvir o evangelho. Inclusive os índios, tá? Que muitos acham que serão salvos porque não foram alcançados, porque ainda não ouviram o evangelho. Não tem isso não, porque o Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então os céus falam que existe um Deus. Não tem como ser humano, um homem, negar que não existe um Deus verdadeiro, tá? Ninguém pode se desculpar diante de Deus, mas Deus, pela misericórdia, vai fazer isso. Enviar um anjo para pregar a todo povo, tribo, língua e nação. Todo povo, toda tribo, toda língua. Olha só, a língua. As pessoas que falam todos os idiomas vão entender a linguagem do anjo. Certamente ele vai falar em várias línguas essa pregação do evangelho quando ele voar pelo meio do céu. Amém, meus irmãos? Era essa palavra, nessa tarde, que eu queria trazer e esclarecer para vocês. Amém? Porque muita gente não está crendo que Jesus vai vir arrebatar a igreja nesse tempo, porque não foi ainda todas as nações evangelizadas. Tira isso da cabeça. Não pense nisso não, porque você tem que analisar os acontecimentos escatológicos para que você tenha a base de poder dizer isso. E baseado nisso aqui, não se pode falar isso. Jesus está vindo e pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Deus abençoe a todos. Mais um vídeo em nome do Senhor Jesus. Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse momento, que tu venha esclarecer as mentes, abrir o entendimento no teu povo, aqueles que não conhecem a tua verdade, e que aqueles que não entregaram suas vidas possam ainda entregar, Senhor, porque ainda há tempo. A trombeta ainda não soou, mas quando ela soar, se essa pessoa não ouvir, até o arrebatamento ouvirá durante os 7 anos da tribulação. Tem misericórdia, porque será terrível. Será um tempo de juízo e de perseguição. Então é melhor a pessoa se converter agora, entregar o seu coração agora, antes que soe a trombeta do arrebatamento e ela venha escapar dos 7 anos da tribulação. Muito obrigado, glorifico o teu nome nesse vídeo, porque foi para isso que ele foi feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.